Como eu falei, hoje a gente está encerrando essa série. Foi uma série de 3 mensagens, orações perigosas. Nós estamos caminhando ainda hoje nesse tema, e essa canção realmente tem tudo a ver com o que a gente vai compartilhar hoje. Mas eu queria dividir com vocês uma experiência que eu passei essa semana, no início dessa semana, que me fez pensar muito sobre essa série. Tem sido muito bom para mim poder ministrar para vocês esse tema de orações perigosas. Eu entendo que esse é um tema muito central, muito fundamental para a gente, porque a gente está falando de ter uma vida cristã, falando de uma prática que é extremamente comum na vida cristã, extremamente comum para todos nós, mas que geralmente é exercitada, é praticada de uma forma muito superficial até, de uma maneira muito casual, sem foco, como uma coisa quase automática. E eu não gosto de usar essa expressão, mas a gente tem que falar de uma maneira religiosa. Mas quando a gente fala sobre orações perigosas, nós estamos falando que existe um jeito de orar, existem conteúdos, existem significados mais profundos, talvez, do que os que a gente esteja acostumado a vivenciar nessa dinâmica da oração. E essa semana aconteceu algo interessante comigo. No mês passado, abriu um supermercado novo, perto da minha casa. Um supermercado relativamente grande, numa antiga concessionária de automóveis, inclusive onde nós compramos o nosso carro. A concessionária acabou e virou um supermercado. Então, no início dessa semana, eu e a Cláudia, minha esposa, precisávamos comprar algumas coisas e resolvemos ir no mercado, aproveitar e conhecer o mercado, né, e fazer compras. Como é bem perto da minha casa, menos de 1 quilômetro, 700 metros da nossa casa, eu não peguei dinheiro nenhum, eu peguei o cartão de crédito, botei no bolso e o celular, né, e fomos para o mercado. Fizemos algumas compras. Quando nós saímos do mercado, nós passamos perto de um morador de rua. E esse morador de rua me pediu um dinheiro, me pediu para podia dar alguma coisa para ele, e eu respondi para ele com a seguinte frase: meu amigo, eu realmente não tenho dinheiro nenhum aqui comigo, só trouxe cartão de crédito para fazer a compra do mercado. E aí ele me respondeu de uma forma que me surpreendeu. Ele só me falou uma frase, ele disse assim: eu não sou seu amigo. Eu segui o caminho, né, porque eu não sabia o que vinha depois dessa frase. Na verdade, ele não pareceu ser hostil, ele só estava amargo, né? E depois eu estava pensando sobre isso. Realmente, nós não somos amigos. Eu fui apenas cordial com ele, fui apenas educado. Eu acho isso importante. As pessoas que estão em situação de rua geralmente são invisíveis. Então eu sempre procuro responder, ainda que eu não dê nada, eu sempre procuro responder de uma forma cordial e educada. Mas no fundo nós não somos amigos. E aí eu pensei: se nós não somos amigos, o que ele esperava obter de mim? Se nós não somos amigos, o que ele esperava obter de mim? Certamente ele esperava a minha caridade. A minha caridade. Isso me fez pensar realmente nesse tema das orações perigosas. Porque, como eu disse para vocês, esse tipo de oração é diferente das orações que a gente está acostumado a fazer. Porque as orações que a gente se acostumou a fazer são orações que visam muito mais as nossas necessidades, os nossos benefícios. E Deus nos permite fazer essas orações, não é nenhum problema, já falamos isso aqui. Mas as orações que nós estamos chamando de orações perigosas nos introduzem num campo em que de um relacionamento mais profundo com Deus. Elas, na verdade, precisam, na nossa experiência cristã, vir antes das nossas orações de necessidade, que tem o seu espaço, mas elas precisam ser mais importantes para nós do que as orações que nós fazemos com mais frequência. Veja só, tem aqui nossa caixinha de orações. Quando a gente estava tendo as reuniões de oração durante a semana, as pessoas colocavam os motivos de oração aqui na caixa, os motivos iam para
na terça-feira para a reunião de oração e eram distribuídos. E realmente, cada tema que estava aqui na caixinha era alvo de oração. Nós separávamos um tempo na reunião de oração para orar pelos motivos. A maioria das pessoas não se identificava e nem precisava se identificar. Mas a gente orava na reunião de oração e as pessoas que pegavam levavam para casa para estar orando durante a semana. Nas reuniões de oração em que eu dirigi, e eu não dirijo todas, na verdade eu dirijo a menor parte delas, é o nosso Ministério de Oração que conduz, uma coisa que eu percebi foi muito curiosa, é que nas vezes em que eu dirigi, os motivos de oração, pelo menos os que eu peguei, eram ou pedidos ou motivos de agradecimento. Os pedidos não são tradicionais. Um pedido por um emprego, por passar num concurso, pela saúde de alguém, por alguma dificuldade familiar. Ou então motivos de gratidão, que na verdade foram motivos de pedido antes, não é? A gente agradece porque a gente recebeu a resposta de um pedido que a gente fez. E eu não lembro de ter visto nenhum pedido que escapasse, que saísse desse campo. Isso não é uma crítica, isso é apenas para mostrar a proporção dos nossos hábitos de oração. Por isso que eu resolvi fazer essa série de mensagens para vocês, para mostrar que a gente precisa migrar para um nível mais profundo de relação com Deus. E uma relação que deixa de ser uma relação de caridade para ser uma relação de amizade. As orações perigosas, elas nos ensinam, nos ajudam a viver uma relação de amizade com Deus. Essa é a função principal dessas orações. A transformação que ela produz na gente é essa relação de amizade. Então, veja bem, não sei qual é a sua experiência, o seu tempo de fé, você pode ser uma pessoa nova na fé, conheceu o Evangelho e tenha se interessado por Jesus por alguma dificuldade que passou na vida, por algum momento de aflição, por alguma luta, e isso te abalou e te impulsionou a buscar Deus de alguma maneira, socorro em Deus. E Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus ouve a oração de quem é aflito, procura por Ele, pede socorro. Não é errado isso, não é errado, absolutamente não é. Muitas vezes Deus se deixa encontrar através das nossas necessidades, como falou o escritor C.S. Lewis, o sofrimento, a dor é o megafone de Deus. É como se Deus estivesse nos sacudindo e dizendo, olha, você não é suficiente, você precisa de mim. Talvez essa seja a sua experiência. Ou talvez você seja uma pessoa que está em Cristo, que está na fé no Senhor Jesus há bastante tempo, mas se habituou com um tipo de cristianismo que é muito comum no nosso meio. Entenda o que eu estou falando, eu não estou criticando igreja nenhuma. Eu estou falando, é um cristianismo muito comum no nosso meio. Um cristianismo que enfatiza os benefícios que a graça de Deus pode trazer para as nossas vidas. Bom, afinal de contas, isso não deixa de ser verdade, porque todos nós precisamos da graça e também das graças de Deus. O problema não é saber ou acreditar nisso, mas construir a nossa vida em cima desse tipo de perspectiva. Uma relação que às vezes é muito mais uma relação de caridade do que uma relação de amizade. Não importa então qual seja o seu tempo de evangelho, a gente sempre corre o risco, é um risco que todos nós corremos, de termos uma experiência com o Pai muito mais parecida, por exemplo, com o filho pidão, que fica magoado ou fica bronqueado facilmente quando não é satisfeito, quando as suas perspectivas não são atendidas. Ou então, como um filho distante, uma filha distante do pai, que só tem contato próximo, verdadeiro, autêntico, em datas especiais, eu não estou falando de ter contato indo à igreja, não é isso que eu estou falando, mas que só busca o pai, que só procura pelo pai em datas especiais, como é muito comum na vida religiosa, entre as pessoas que são religiosas, ou então em casos de necessidades especiais, tipo
pai, dá para ficar com meu filho pequeno, porque nós vamos sair para jantar? Pai, dá para me adiantar um dinheiro aí, que eu estou precisando fazer um negócio e o pagamento só sai depois da virada do mês? Nós corremos o risco de ter esse tipo de relacionamento com o nosso Deus, que é o nosso Pai. Só que nós não fomos chamados para isso. As orações perigosas aproximam a nossa relação com Deus. E aí que está, eu queria que você gravasse isso. Elas nos fazem mais do que filhos amados do Pai. Porque nós somos amados, ser amados pelo Pai não depende, pode colocar para a gente. Ser amados pelo Pai não depende da nossa oração. Nós somos amados pelo Pai agindo bem ou agindo mal. Nós somos amados pelo Pai estando próximos ou estando distantes. Lembra-se da história do filho pródigo que Jesus contou? Filho distante do Pai, mas profundamente amado pelo Pai. Mas as orações, essas orações perigosas, nos colocam numa situação de sermos mais do que filhos amados, mas sermos filhos amigos, próximos do Pai. Seria muito melhor, teria sido muito melhor, se o filho pródigo não tivesse se afastado e tivesse desenvolvido um relacionamento próximo e amoroso com o pai. Entendam? Teve um filho que ficou em casa, mas ele não desenvolveu relacionamento amoroso, apenas estava em casa. Então, essas orações nos ajudam a entender o que é sermos mais do que amados, mas também amarmos a Deus de verdade e sermos realmente amigos dele. Então, para a gente lembrar, para que não fique longe da gente, eu queria recapitular com vocês as duas primeiras orações perigosas que nós compartilhamos nos outros domingos. A primeira oração foi sonda-me, cantamos aqui, a canção tem a ver com isso, olha para dentro de mim, Senhor, baseado no Salmo 139, sonda-me, revela os meus pecados, remexe aqui dentro e traz à tona aquilo que talvez eu nem perceba, me mostra e me guia nos teus caminhos, não nos meus caminhos. Então, sonda meu coração, invade mesmo, Senhor, não fica só de fora, mais do que o que diz lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. E aí o que ele diz em seguida, você lembra? Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Então, o sonda-me é isso. Senhor, estou abrindo a porta. Estou abrindo a porta. Agora, ao abrir a porta, o Senhor Jesus não vai ficar paradinho na soleira da porta. Ele vai entrar e vai querer ver a casa inteira. Então, sonda-me. A segunda mensagem de domingo passado é o que vem logo em seguida. Se nós falamos na primeira, sonda-me, guia-me pelo teu caminho, a segunda é ensina-me. Salmo 119, 26. Ensina-me, Senhor, eu te expus o meu coração, é o que diz o salmista. Eu te expus o meu coração. Ou seja, eu falei para o Senhor, sonda-me. Agora, Senhor, ensina-me os teus decretos. Me ensina a tua vontade. Me ensina através dos relacionamentos, os agradáveis e os desagradáveis. Me ensina através dos sofrimentos. Me ensina a depender, a ser submisso ao Senhor, a depender do Senhor. Ensina-me através das minhas fraquezas. Me ensina que eu não sou ilimitado, o Senhor é ilimitado. Me mostra a tua vontade, o meu espaço no teu reino, o meu espaço na vida, no mundo, conhecendo as minhas próprias fraquezas. Então, essa segunda oração é uma oração também muito ameaçadora, muito perigosa, porque eu digo, Senhor, me ensina através das coisas mais complicadas e mais difíceis que eu vou viver. A terceira oração é uma oração, e eu quero convidar você hoje para fazer essa oração, é uma oração que enfatiza disponibilidade. Ela enfatiza disponibilidade, então é uma oração para se colocar disponível para Deus. Em vez da gente orar por nós, pelos nossos amados, pedindo que Deus faça algo por nós, o desafio de hoje, a oração perigosa de hoje, é aprendermos a nos colocarmos à disposição de Deus, e o tema de hoje é esse, a oração perigosa número 3 é envia-me. Envia-me.
A canção que nós cantamos não usou a palavra envia-me, mas tem exatamente o mesmo sentido. Usa-me. Usa-me. Por isso eu falei, preste atenção, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. É interessante, normalmente a gente espera que Deus seja essas coisas para nós. Farol que brilha à noite, e ele diz, né, o salmista diz, lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos, como ponte sobre as águas, né, ao sentido de você passar por um momento difícil, uma água agitada, como abrigo no deserto, refúgio, como flecha que acerta o alvo. Aí não é acertar o inimigo não, né, gente? Não é agredir ninguém, mas é exatamente ir na necessidade adequada. Então a gente espera que Deus seja isso para a gente, e nós cantamos para que Ele nos faça isso para outras pessoas. Então o tema de hoje é esse, é envia-me. Então é para que a gente entenda que as orações perigosas precisam incluir também algo para fora de nós. E para exemplificar isso, essa oração de disponibilidade, eu quero visitar com vocês a experiência de 3 pessoas que foram chamadas por Deus e responderam ao Senhor de maneira diferente. Nós vamos fazer uma visita rápida, são 3 personagens do Antigo Testamento, 2 deles a gente cita com bastante facilidade, são os 3 exemplos. O primeiro exemplo, o profeta Jonas. O profeta Jonas, você conhece a história, em síntese, a palavra do Senhor veio a Jonas e Deus disse assim para Jonas, Jonas, levante-se e vai à cidade de Nínive, a capital do Império Assírio, inimigo do povo de Israel. Vai lá, e Deus disse para eles, olha, apenas diga para eles que o que eles fizeram, a maldade deles, subiu até mim e eu vou destruir Nínive. E aí então vem essa resposta de Jonas. Vamos ler juntos? Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. A resposta de Jonas foi desobediência. Você conhece toda a história. Sabe que Deus deu um jeito para Jonas ir a Nínive, né? Aquele jeito mais excêntrico. Tempestade, joga Jonas no mar, o peixe engole, o vomita na praia, e ele tem que ir a Nínive e vai a contragosto, mas vai, faz o que tem que fazer, esperando que Deus cumprisse a promessa, cumprisse a palavra. Porque Deus tinha falado o quê? Vou destruir Nínive. Mas Jonas fica muito invocado com Deus, porque Deus não cumpre o combinado, né? Vamos dizer assim. Porque o povo de Nínive se arrependeu e Deus poupou Nínive. E aí, Jonas é aquele profeta meio amargurado, né? Que no final da história, no final do livro de Jonas, ele está sentado, aborrecido, Deus tem que dar uma outra lição para ele, mas não é esse o tema, só para que a gente veja que Jonas era um servo de Deus, foi chamado para uma missão, ouviu o chamado de Deus e disse assim, eis-me aqui, eu vou para lá, na direção oposta, eis-me aqui, mas eu não vou para lá. Essa é uma resposta possível quando a gente se percebe chamado por Deus. Não é uma resposta de disponibilidade. O segundo exemplo é um exemplo mais brando, mais suave. O exemplo de Moisés. Quando Moisés é chamado para libertar o povo de Israel, se você ler com atenção os capítulos 3 e 4 do livro de Êxodo, você é capaz de ficar chateado, invocada com Moisés. Porque Moisés tenta sair pela tangente de todas as maneiras possíveis. Ele dá todos os pretextos. Ele diz, olha, Faraó é muito poderoso, como é que eu vou lá? Eu não sei falar em público, eu não sou conhecido, e o povo de Israel nem me conhece. Como é que eu vou chegar lá e vou dizer que o Deus de Israel me mandou para libertar o povo? Senhor, e aí Deus vai dando para Moisés as comprovações. Deus diz assim, está vendo essa vara que está na sua mão? Joga no chão. E ele joga e a vara dele se transforma numa serpente. Pega de volta. Pois é, você vai mostrar isso lá para Faraó e para os mágicos dele. E mais, bota a tua mão dentro da sua túnica aí.
Moisés, bota, agora tira. E a mão de Moisés estava leprosa. Moisés deve ter tomado um susto terrível. Agora bota de novo. Botou, tirou, está curada. Pois é esse poder é nesse poder que você vai. E aí então ele dá todos os pretextos até o ponto em que ele diz para Deus, não tinha mais pretexto, né? Não tinha mais pretexto. Até ele falar, quando ele disse que não sabia falar, Deus disse assim, ó, quem é que fez o mudo? Deus fala para ele, quem fez o mudo? Se você não sabe falar, fui eu que te fiz assim. É isso que Deus estava falando. E eu sei que você é assim. E é você que eu quero mesmo. Então, não tinha mais nenhuma desculpa. Moisés diz, Senhor, envia outro a quem o Senhor quiser, menos a mim. E aí Deus diz assim, acabou a conversa, Moisés. Levanta e vai, pega o teu irmão e vai, eu não vou mais discutir com você. Não vou mais argumentar. Você vai dizer que eu sou que te enviou. E aí Moisés é pego numa chave de braço divina e acaba indo. A resposta de Moisés é a resposta da insegurança. Porque ele não é rebelde com Deus. Ele não é rebelde. Ele demonstra os medos dele, demonstra as incapacidades, demonstra as incertezas, enfim, toda a sua insegurança. E Deus diz, Moisés, é você, é por você. Não estou abrindo mão de você. É você. E o terceiro exemplo, é um bom exemplo. O exemplo de Moisés não é um exemplo de disponibilidade, mas o terceiro exemplo é o exemplo do profeta Isaías. Isaías, ele estava no templo e ele recebe a visão da presença de Deus. A visão de Isaías termina com esse texto, com esse versículo, mas eu queria ler a história de Isaías com você. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse, como estou fazendo aqui no seu celular, Isaías capítulo 6. Nós vamos ler os primeiros versículos, terminando no versículo que está projetado na tela aqui. Podemos fazer a leitura alternada dessa passagem? Eu estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Agora vamos à tela ler juntos. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí está a resposta de Isaías. Isaías estava preocupado, estava com medo, porque ele sabia que ele era pecador e diante de Deus não existe, nenhuma impureza pode permanecer. E aí o que Deus fez? Fez com que um dos anjos pegasse no altar uma brasa e simbolicamente tocasse nos lábios de Isaías. É claro que isso é uma visão, né? Não é uma coisa física. E toca nos lábios de Isaías e Deus diz, olha, a brasa tocou os seus lábios, você está perdoado dos seus pecados. E aí então o Senhor falou, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí assim, a resposta de Isaías foi a resposta da disponibilidade, apesar das preocupações. Apesar das preocupações. Foi um chamado
que foi respondido com uma oração de disponibilidade, que é exatamente a nossa oração de hoje. Envia-me, envia-me. Mas nessas 3 experiências que nós compartilhamos aqui, existe um ponto em comum. Existe um ponto em comum entre as 3, que geralmente a gente não percebe. A gente sabe que um ponto em comum é que os 3 foram chamados por Deus. Isso é muito óbvio. Não estou falando desse ponto em comum. Mas existe um ponto que a gente, por a gente geralmente ler o texto rápido, a gente não nota. E é central na nossa compreensão desse tipo de oração, da oração perigosa, da disponibilidade, do envia-me. É que para os 3, independentemente da reação que eles tiveram, Deus providenciou os meios da missão ser cumprida. Para os 3. Para o profeta desobediente, para o, vamos chamar Moisés de profeta, né? Embora seja um líder, não seja necessariamente um profeta, mas para o profeta, para o líder, líder profeta temeroso, inseguro, e para o profeta com certas incertezas, mas que se tornou disponível. Para os 3, Deus providenciou os meios. Então a sequência é a seguinte: a sequência da vida de quem é chamado por Deus está em Deus, não está na gente. Veja, Deus quer realizar alguma coisa. Primeiro passo. Segundo passo, Deus chama alguém para ser o seu veículo, para ser o seu instrumento. E terceiro, Deus providencia os meios para a missão ser realizada. Então, na verdade, aí está, nesse ponto central, nesse ponto em comum, existe uma verdade bíblica que a gente negligencia, se é que a gente sabe. Se você não sabe, eu quero que você guarde isso com você e leve contigo para toda a vida. Nunca esqueça disso. Essa é verdade. Deus está em missão. Deus está em missão e nós somos incluídos nela. Na verdade, nenhum de nós tem uma missão a rigor. Sabe por quê? Porque nós somos seguidores. O nosso Deus está em missão. Nós somos incluídos na missão que Ele quer realizar, que Ele quer cumprir como instrumentos, como suas mãos, como seus veículos, como seu meio. Nós somos incluídos. Deus está à frente de todas as coisas. É por isso que Ele falou para o próprio Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não, na verdade, sair da boca de Deus era a palavra que Isaías estava levando, não é isso? Ela não voltará para mim vazia. Pelo contrário, vai fazer aquilo que eu quero e vai ter sucesso naquilo que eu determinei. Veja que coisa interessante. A palavra de Jonas foi uma. O resultado não foi o que Jonas esperava, mas o que Deus queria. Não é verdade? A palavra de Moisés era a palavra do gago, era a palavra do atrapalhado, mas a palavra de Moisés surtiu o efeito, palavras e ações, surtiu o efeito que Deus queria. E com Isaías tem essa promessa de Deus: a minha palavra não volta vazia, não vai fazer aquilo que você espera, mas vai fazer aquilo que eu quero, Isso é especialíssimo para nós. Isso é fundamental para a vida de quem segue a Deus, de quem segue a Jesus Cristo. Deus está em missão, muito acima de nós, muito antes de nós, muito mais certamente que nós. O exemplo mais claro disso é a própria quantidade de vezes em que Jesus falou: eu vim para isso, o Filho do Homem veio para isso. Ele falou isso diversas vezes. O Filho do Homem veio para destruir as obras do maligno. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Enfim, Jesus disse várias vezes: eu vim para. Jesus é a missão de Deus encarnada nesse mundo.
E nós? A quem que a gente segue? Nós seguimos aquele que é a missão. Se nós seguimos aquele que é a missão, ele está na frente da gente. Ele está em missão, só que ele não está em corpo material aqui. Está presente pelo seu Espírito Santo, que está onde? Onde seu Espírito Santo está? Nós aprendemos, ele está em nós, seus seguidores, seu povo, sua igreja, gente que antes não era povo, mas se tornou povo de Deus. Então essa verdade precisa estar muito clara para a gente. Não importa se a gente está inseguro, se a gente se percebe inadequado, na verdade, isso realmente não importa para Deus. Não importa para Deus. Porque Ele está em missão. E Ele aponta para mim, aponta para você e diz: meu filho, minha filha, você não é meu seguidor, você não é minha seguidora? Então, eu estou chamando você. Eu estou chamando você. Essas palavras de Jesus se juntam a respeito de que Ele veio em missão, se juntam com o que Ele fala depois para os seus discípulos, quando Ele está para ir embora. Ele diz assim: olha, vocês são testemunhas de tudo isso. Vocês são testemunhas. Testemunhas de quê? Não dos milagres pontualmente, não dos sinais pontualmente, mas vocês são testemunhas da missão que eu vim aqui cumprir. De tudo isso. Tudo isso são componentes da minha missão de trazer o reino de Deus, de demonstrar quem é o Pai, conquistar as pessoas, resgatando as pessoas do reino das trevas para o reino da luz. Vocês são testemunhas dessa minha missão. Agora, vocês vão e continuem. Vocês vão e compartilhem. E ele diz mais, vocês não vão sozinhos. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O que ele está querendo dizer é: eu continuarei em missão. Eu continuarei com vocês, não só para ajudar vocês nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Isso vocês não têm que se preocupar, Jesus já tinha falado isso bem antes. Vocês não têm que se angustiar, porque se eu quero vocês para a missão, você acha que eu não vou cuidar de vocês? Você acha que eu sou um general cruel que manda os seus soldados para a guerra como peões, para serem mortos e serem descartados? Não, não sou assim. Eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, e nós estaremos juntos em missão. Nós estaremos juntos na vida. E gosto muito da palavra de Jesus, e eu fiz questão de voltar nesse texto tão conhecido, né, e de fazer discípulos de todas as nações. Eu voltei lá, depois de ter feito isso algumas vezes já no passado, eu voltei lá na língua original, e eu fui não apenas ler os comentaristas, mas eu fui ler a gramática dessa ordem de Jesus. Ide e pregai, ide fazer discípulos. Essa tradução não está boa, porque não é um imperativo. Essa palavra, esse verbo não está no imperativo. Está numa forma verbal que nós não temos na nossa língua, que é o aoristo. Aoristo é uma ação que já foi realizada. É muito curioso, porque o texto diz assim, a melhor tradução seria assim: tendo ido, façam discípulos. Então o que Jesus está dizendo é: eu sei que vocês vão para a vida. A vida de vocês vai continuar. Vocês vão prosseguir a viver. A vida é comum a todas as pessoas. Mas vocês estão vivendo um novo tipo de vida. A vida de quem é meu, a vida de quem me segue, a vida de quem é minha discípula. Então, como vocês vão ao mundo, vocês vão para o cotidiano, tendo ido, façam discípulos. Então, o que Jesus está falando não é que os seus seguidores têm que virar um tipo de profissional especial. Ele não está falando que aqueles que fazem discípulos são os pastores,
os missionários, os presbíteros, os líderes cristãos. Não, ele está falando, quem faz discípulo são os meus discípulos que foram para a vida. Que foram para a vida. Então é o que Jesus está falando para os seus discípulos. E você sabe que não é só para esses daquela época. É para nós também. Meu irmão, minha irmã, você não foi? Não foi para o seu dia a dia? Amanhã, início de uma semana útil, você não vai para o seu dia a dia? Para o seu trabalho? Para as suas tarefas? Para as suas responsabilidades? Então é como se Jesus estivesse hoje aqui com a gente, dizendo, eu sei que amanhã vocês vão para as suas atividades regulares. Tendo ido, façam discípulos. Tendo ido, compartilhem com os outros a vida que vocês receberam de mim. Tendo ido, dividam com as pessoas a fé com a qual vocês foram presenteados. Tendo ido, fale a meu respeito para outras pessoas. Cada seguidor, cada seguidora de Jesus recebeu esse privilégio de ser chamado para dividir a vida de Deus com outras pessoas. Como é que vai ser a sua resposta a respeito disso? Como você vai responder isso? Qual vai ser a sua resposta ao chamado natural de Jesus? Não o chamado para que você seja um profissional do púlpito, um profissional religioso, mas para que você seja como seguidora, como discípulo dele, para que você seja testemunha dele. Por isso, eu te convido a fazer essa oração perigosa. Envia-me, Senhor. Em outras palavras, me mostra onde... Mas antes eu quero corrigir... Não, volta. Antes disso, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu quero corrigir duas compreensões erradas que às vezes acontecem com a gente. A primeira é essa, de que essa oração seria para um tipo especial de pessoas. Não é. Não é. Essa oração perigosa é para todas aquelas pessoas que querem, que realmente seguem a Jesus Cristo. O chamado não é feito para alguns. O como esse chamado vai se realizar é que é diferente. Mas o chamado é o mesmo. Eu, por exemplo, fui chamado para ser professor. Fui professor durante 8 anos, vamos dizer assim. E, como professor, seguidor de Jesus, durante 8 anos. Depois, o Senhor mostrou a tempo de você agora se tornar pastor. Eu virei professor de igreja, né, vamos dizer assim. Professor aqui dentro, o que a gente está fazendo aqui é compartilhando o ensino da palavra com vocês. Essa foi a minha caminhada. Mas você pode ser um estudante, um profissional de uma outra área, uma dona de casa, um empresário, e ser realmente alguém que está cumprindo o seu chamado. A grande diferença é como que esse seu chamado pode ser realizado, o chamado da sua vida pode ser realizado no ambiente em que você vive, no ambiente para onde você, tendo ido, deve fazer discípulos de Jesus. Então, essa é a primeira palavra. Agora, a segunda palavra é bem específica. Eu trago uma palavra especialmente para os mais velhos. Para os mais velhos que estão aqui, que estão assistindo em casa. Eu sei que tem várias pessoas com mais de 60 anos nos acompanhando de casa. Essa palavra é uma palavra muito específica. Não existe nenhum seguidor, nenhuma testemunha de Jesus cujo chamado tenha terminado. Não existe. Não existe. Certamente a gente vai envelhecendo e a energia física não é mais a mesma. Não é mais a mesma. O fôlego muda, mas você, que é de mais idade, tem a vida de Deus para transmitir para os outros. Tem a vida de Deus para transmitir para os outros. Não entre no esquema do mundo, de que eu me aposentei, agora eu só quero fazer aquilo que eu quero fazer. Isso é não dar ouvidos ao Espírito Santo. Porque não existe
nenhum servo que se aposenta, porque servo não é assalariado, não tem direitos trabalhistas, servo é escravo. Não existe aposentadoria para quem é servo de Deus, para quem é serva do Senhor. É claro que o ritmo de vida muda, mas a gente não pode abdicar nunca de compartilhar Cristo, apenas querendo desfrutar daquilo que a gente construiu ao longo da vida, porque eu já trabalhei muito, já dei muito duro na vida, agora o que me resta, eu quero fazer só aquilo que me convém. Todos nós fomos chamados por Deus, sem fronteiras de idade, de capacidade, de história pessoal, de saúde. Todos fomos chamados e somos vocacionados por Deus para transmitir a fé que Ele nos deu, a vida que está em nós. Seja através do nosso comportamento, demonstrando, através das nossas ações, das nossas obras, e através da nossa palavra, do nosso testemunho falado de compartilharmos a fé. Ontem, dia 17, o nosso pastor emérito fez aniversário. Hoje nós estaremos comemorando o aniversário dele à noite, depois do culto da noite. Estaríamos, se tivéssemos culto da noite. Tradicionalmente nós fazemos isso. No domingo mais próximo do aniversário do reverendo Tiago Rocha, nós comemoramos, fazemos um bolo com ele. 94 anos de idade. Deixa eu contar uma história para vocês, rápida. Nesses dias que que a gente está trabalhando mais de casa, eu tenho sempre procurado ligar para as pessoas que fazem aniversário. Aí, às vezes, eu ligo atrasado, ligo no dia seguinte, e aí alguém me diz assim: o reverendo Tiago ligou para mim ontem. Que coisa linda. Que coisa linda. Não é por ser pastor, gente. É por a gente seguir a Cristo. É por a gente seguir a Cristo. Dentro do nosso estilo de vida pastoral, reverendo Tiago está aposentado. É o que nós chamamos de pastor jubilado. Ele se aposentou, digamos assim, mas não se aposentou. Eu sei que ele vai depois brigar comigo por eu estar falando isso, porque ele não gosta, ele é muito discreto, ele é muito modesto. Mas eu preciso falar isso para todos nós aqui. Não existe aposentadoria para quem serve a Cristo, porque é parte da vida, não é parte de uma função. Como disseram os apóstolos, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vivemos. Então, o desafio é esse, que a gente responda positivamente ao Senhor. Agora sim, então, o desafio concreto para nós, nesta semana, simples, mas profundo. Faça essa oração diariamente. Ela condensa as ideias que eu trouxe aqui para vocês. Pode fazer assim ou uma forma modificada com as suas palavras, mas você entendeu o que essa oração quer dizer. Senhor, eu sei que o Senhor está em missão hoje, perto de mim. Não preciso ir para um outro país, para um outro estado. Eu sei que o Senhor está em missão perto de mim. Eu estou disponível. Envia-me. Pensa nisso. Coloque isso em prática. Fale com o Senhor todos os dias. E aproveita para incluir as outras orações também, viu? Sonda-me, ensina-me e faça essa oração. Senhor, eu sei que o Senhor está em missão hoje perto de mim. Eu estou disponível. Ou seja, não é me diga qual é a minha missão. Senhor, eu estou disponível para a missão que o Senhor está realizando. E eu sei que eu sou parte dela. É diferente, não é? É bem diferente. Porque a responsabilidade do resultado não é nossa. É do Espírito do Senhor. Eu quero orar com você sobre isso. Quero pedir ao Senhor que nos ajude. E eu quero te pedir que fique de pé
nessa hora para que a gente ore. Ficar de pé tem um significado especial, que é se apresentar. É se apresentar diante do Senhor. Eu queria que, mais do que o seu corpo estar de pé, eu queria que o seu coração estivesse de pé diante do Senhor. Se você está em casa, quiser ficar de pé também, pode ficar de pé. É um gesto, o nosso corpo, ele reflete as nossas emoções. A gente é muito contido para algumas coisas, né? Nós esquecemos o simbolismo que o nosso próprio corpo tem. Então, certos gestos, como você colocar de joelho, estender as suas mãos, por isso que às vezes eu digo, poxa, a gente canta o cântico, eu levantarei minhas mãos e não levanta, né? O nosso corpo, ele torna concreto o significado das nossas emoções. Então, eu queria que você se colocasse na presença do Senhor por alguns instantes, silenciosamente. Essa oração vai ficar aí na tela. E pense nisso, comece a fazer essa oração hoje mesmo. Ela é tão curtinha que provavelmente você já decorou. Então vamos, feche seus olhos, vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o Senhor, cada um individualmente, depois eu vou orar com vocês. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra que vem a nós nessa manhã. Obrigado porque o Senhor nos conduz, o Senhor nos dirige, o Senhor nos fala e o Senhor nos desafia a sermos mais arriscados, a termos mais coragem de orar de uma forma mais profunda e com uma entrega maior para o Senhor. Hoje a nossa oração é essa, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está em missão e não queremos nos omitir de estarmos nas Tuas mãos. Nós queremos nos colocar disponíveis para o Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus bom, sábio, que está conosco em todos os momentos, mas nós não queremos nos relacionar com o Senhor só para receber as Tuas bênçãos que nos são dadas, mesmo quando a gente não merece. Nós queremos nos relacionar com o Senhor como filhos e filhas que são seus amigos e amigas, gente íntima do Senhor, e que por causa disso pode se colocar disponível nas suas mãos, mesmo que a gente compreenda nossos limites, nossas fragilidades, nossas imperfeições, nossas incapacidades e inseguranças. Nós queremos nos colocar nas Tuas mãos, porque nós sabemos que o Senhor vai nos conduzir, porque nós simplesmente seremos as Tuas mãos ao realizar aquilo que o Senhor deseja. Usa cada um de nós, Senhor. Que a canção que cantamos no início seja verdadeira para nós. Usa-nos.